Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou José Carlos Silva, para quem não me conhece, eu sou escritor, vivo em Portugal, sou português também. Eu gostaria de vos falar sobre um tema e focar-me só num tema mesmo, que eu vejo determinados vídeos de alguns youtubers em que falam para aqueles que querem vir para Portugal ou que fazem intenções de vir para Portugal e que estão a planejar para isso, dos erros que não devem cometer ao chegar a Portugal. Mas eu vejo isso com alguma insistência e vejo essas pessoas a cometerem erros que eu, para mim, considero o erro mais grave de todos os erros possíveis de cometer. E esses próprios youtubers que alertam para isso acabam por cometer esses mesmos erros. Se repararem, se virem determinados vídeos de alguns youtubers, eles falam de 10 erros que não devem cometer quando chegam a Portugal. Uns falam em 6, outros falam em 12, outros falam em 5. Eu vou focar somente num erro. O erro que eu vos quero falar é um erro que todos cometem, mesmo essas pessoas que alertam para que não o devem fazer. E o erro que eu digo é vir para Portugal e ainda nem conhecem o país e começar a criar vídeos nas redes sociais dizendo mal de determinadas coisas em Portugal. Em primeiro lugar, quero alertar que Portugal não é um país perfeito. Não existe países perfeitos, nem existe ninguém perfeito. Deus, que é Deus, não agrada a toda a gente. Agora, se não nos agrada, devemos única e simplesmente guardar para nós. Ou habituarmos-nos à forma de viver e adaptarmos-nos à situação, ou então o melhor será mesmo, e não fiquem chateados comigo, é procurar outras paragens com o qual vocês se irão identificar melhor. Porquê? Porque vocês sempre que publicam esses vídeos estão aqui a criar desagrado a quem vos ouve. E muito de quem vos ouve são portugueses. Vocês, independentemente da nacionalidade que têm, não gostam que outras pessoas vão para dentro do vosso próprio país falarem mal. Por exemplo, o brasileiro não vai gostar se um português, ou um inglês, ou um americano vá para o território brasileiro dizer mal do Brasil. Vocês nem aceitam, como nós não aceitamos, nem ninguém aceita, mesmo que seja dentro de outro país. É como o brasileiro estar a escutar e eu dizer mal do Brasil também vai ficar desagradado com a situação. Imagina o português que está dentro do território dele. E uma das coisas que acontece muito e com frequência é youtubers, para angariar likes e para angariar subscritores, só pode ser isso mesmo, vêm dizer mal do país que escolheram para viver. É claro que o português vai dar respostas ou vai fazer comentários que não são muito benéficos ou nem muito agradáveis para quem publica. Porque a pessoa, ao escutar isso, vai já dizer que é preconceito, vai já dizer que é xenofobismo, vai já dizer que mil e uma coisa que não tem rigorosamente nada a ver. Isso chama-se única e simplesmente ser patriota. Patriota é defendermos o nosso próprio país, como vocês, e cada um de vocês defende o vosso, e muito bem. Eu alerto para isso porque cada vez mais eu vejo youtubers a falar de situações por qual não passaram, mas para terem motivos de conversa ou para ter motivos para criarem vídeos. E isso é um erro crasso. Eu consideraria isso o erro número 1 que podem cometer cá em Portugal ou para o país onde forem. Porquê? Porque vão abrir todo o tipo de comentários. Se não estás bem, volta para o teu país. Se não estás bem, muda-te. Não gostas? Não comas. E vão ouvir esse género de comentários e depois vão ficar desagradados de dizer que o português é grosso, o português que é antipático, o português é xenófobo, o português é preconceituoso. E isso é desagradável de ouvir de ler para quem faz o vídeo, mas muito mais desagradável é para o português que ouve o vídeo. Porque continua-se a cometer esse erro e não se deve fazer. Eu alerto-vos para isso, porque cada vez mais
está a repetir-se isso já começa a ser notícia diário, tanto na comunicação social no Brasil como na comunicação social em Portugal. No Brasil fala-se da xenofobia em Portugal e o preconceito em relação ao povo brasileiro, o que é uma mentira grave, porque xenofobia existe, sim, existe em qualquer lado do mundo, mas de uma pequena percentagem, que nós não vamos considerar um povo xenófobo por causa de meia dúzia o serem. Não vamos considerar um povo racista só por causa de meia dúzia o serem. E assim sucessivamente. Porque se há países que até são xenófobos, racistas e preconceituosos, Portugal pode ser um deles, mas os países provenientes de cada um de vós, independentemente da nacionalidade, também o são, porque isto é um mal global, está espalhado por todo o mundo, por todo o universo. E eu gostaria de vos alertar para isso, porque cada vez mais é frequência assistir a isso. Porquê? E se vocês constatarem, até os próprios vídeos que eu faço, aqueles que têm mais visualizações, aqueles que eu falo em xenofobia, a falo em preconceito, em relação existente em Portugal. E eu constato que esses youtubers que publicam, os vídeos deles que têm maior comparticipação em comentários, maior número de likes e maior audiência, que são aqueles vídeos que têm mais visualizações, são precisamente os vídeos que falam nesses temas. O que quer dizer que eles apanharam a forma de terem sucesso no YouTube, denegrindo a imagem mesmo de quem cá está e com eles convivem. O que é muito desagradável. E eu estou a alertar para isso porquê? Porque eu mesmo ainda há dias pedi para bloquear o youtuber determinados vídeos, porque esses vídeos são um atentado e são um incentivo ao ódio, são um incentivo ao preconceito e à xenofobia. E depois há youtubers, inclusive, que dizem que se sentirem de alguma forma desagrado não têm que chamar as autoridades, porque as autoridades vão a camuflar. Como quem diz, não vão dar seguimento à queixa. E sim manifestarem-se e protestarem de viva voz, E isso o que é? Isso é única e simplesmente provocar o atentado ao ódio. Porque se há uma coisa que funciona bem cá em Portugal, ainda é a justiça. E se há uma coisa que o imigrante ou o turista se pode sentir seguro, é na matéria de querer fazer uma reclamação e ela ter o seu seguimento, porque a polícia não vai deixar de o fazer nessas situações, porque tanto a xenofobia como o racismo e o preconceito são crimes em Portugal. Eu ouço youtubers dizerem, inclusive, que foram vítimas de agressão. Há uma outra situação que sim, não duvido. Não é que eu tenha presenciado, porque eu no dia que presenciar vou tomar as devidas precauções e vou atuar. Mas em defesa de quem for a vítima, claro. Mas não devemos levar os exemplos dos outros como nossos exemplos. Porque cada experiência é uma experiência, não quer dizer que a gente viva por todos. Eu falo isto porquê? Porque eu até no meu ciclo de amigos, que tem muita gente de nacionalidade estrangeira, eu questiono-os por vezes e eles nunca foram vítimas de preconceito, nunca foram vítimas de xenofobismo e alguns que são de cor nunca foram vítimas de racismo. E tentam acusar-nos como se isso fosse o pão nosso de cada dia e que nós assistimos isso ao virar de cada esquina. Na localidade onde eu vivo, que é na região do Porto, isso não acontece. Pode acontecer, sim senhora, numa discussão de trânsito ou numa discussão de rua, porque às vezes acontece, a pessoa a perceber-se que ele tem nacionalidade estrangeira, ou espanhola, ou francesa, ou brasileiro, ou inglês, ou americano, e dizer assim, eu vi logo que eras espanhol, eu vi logo que eras brasileiro. Vai para a tua terra, porque é uma autodefesa, é normal, mas nunca é com o intuito pejorativo de denegrir. Agora,
As pessoas é que estão sempre de pé atrás em relação ao português. Eu hoje assisti a um vídeo pela manhãzinha de um youtuber que fazia um mês que estava cá em Portugal e que dizia precisamente que quando veio para Portugal estava na desconfiança de como é que iria ser recebido ou como é que o povo português o iria tratar. E que foi uma surpresa muito agradável para ele, embora no mês não dê para ver muito, mas ele no mês foi muito bem acolhido, as pessoas são extremamente educadas com ele e isto segundo o testemunho dele, e que toda a gente o procura ajudar na integração. E ele refere-se que esse medo que veio proveniente de vídeos que via no Brasil, antes de vir para Portugal, em que diziam que a xenofobia estava presente no dia-a-dia dos portugueses, o preconceito, o racismo, que se notavam mesmo que nós tínhamos a herança da cultura do colonialismo. O colonialismo, nós partimos para as descobertas há 500 anos. Se eu, ao fim de 8, 9 ou 10 gerações, ainda ia manter essa cultura, estava muito mal, porque eu não colonizei ninguém, nem parti para a terra do só nunca. Eu não sei se a terceira ou a minha quarta geração anterior, se sou descendente de portugueses, se sou descendente de americanos, se sou descendente de alemães, eu não sei. Só fazendo uma árvore cronológica é que vou saber realmente as minhas origens. Por isso, vamos nos deixar de criticar o país onde a gente está, o país que a gente procura oportunidade, porque vocês ao criticarem estão a prejudicar-se a vocês mesmos e estão a prejudicar o vosso irmão que veio do mesmo país para ganhar dinheiro honestamente. Porque depois eles começam a ser aí, sim, vítimas de preconceito, porque os portugueses também se começam a cansar de ver esse género de vídeo. E eu até sou alertado por brasileiros devido a estas situações, porque eles até têm medo que um dia começam a ser vítimas desses próprios vídeos, desculpem. Porque isto começa a cansar e começas a fazer sentir, sim, no dia-a-dia dos portugueses. Porque começa a ser notícia com regularidade e os vídeos começam a aparecer com naturalidade no YouTube. E quem está lá começa a ver os vídeos sem fazer busca nenhuma, porque eles depois começam a ser também divulgados pelo próprio YouTube. Meus amigos, o conselho que eu deixo para quem quer vir é esse erro que eu faço referência, que não o cometam, e se na eventualidade de virem, se alguma vez sentirem que foram vítimas de preconceito, vítimas de xenofobismo ou de racismo, procurem as autoridades competentes, que eles acabam por resolver o resto, e vocês não criam desconforto em vós, não criam desconforto em quem cá está e não criam desconforto em quem veio para cá para ganhar a sua vida e procurar melhor qualidade de vida. Porque por vezes eu sei que é difícil engolir sapos, mas por vezes não necessitamos de engolir sapos, fazer desabafos com educação, e quando eu digo educação, é uma situação e não generalizar isso a um povo que não merece, pela sua história, pela sua luta no dia-a-dia, que da ingratidão que muitos estão a fazer com eles. Por isso, todos são bem-vindos, mas não cometam esse erro. Isto é um conselho de um português que recebe de braços abertos qualquer imigrante, independentemente da nacionalidade que é, porque ela é necessária e vem agregar ao país, mas esse tipo de vídeos não vem agregar nada, pelo contrário, vem criar mau ambiente e até criar instabilidade mesmo junto dos próprios portugueses, que não estão habituados a estas coisas. Olha, um bem-ajam a todos, espero que pensem nisto e não repitam esses mesmos erros que, conforme eu referi, é o erro número 1 que nós devemos evitar de fazer em Portugal quando cá estamos. Boa sorte a todos, um grande abraço, não se esqueçam de subscrever ao canal, que é uma forma também de me ajudar a comunicar mais com todos, de deixar o vosso like
e deixem-me um comentário sobre esta situação, se já assistiram a vídeos do género, se eu estou errado naquilo que digo, qual a opinião de cada um de vocês, partilhem comigo, que é para eu saber também qual é o feedback que vocês me dão em relação àquilo que falo. Olha, um abraço a todos e obrigado pela vossa atenção e até uma próxima.